Seja muito bem-vindo ao canal Fatos e Opiniões. Existe na nossa vida, por questões de curiosidade, de honra, conhecermos um pouco sobre a origem das coisas, um pouco sobre a nossa história, história dos nossos familiares, dos nossos antepassados. Por isso, a proposta nesse vídeo é nós conhecermos um pouco sobre a origem da cidade de Juazeiro. O que veio bem antes? Quem são as primeiras pessoas que viveram nessa região? O que existia na área hoje que delimita a cidade antes mesmo de haver as primeiras casas? Convido você a ficar conosco até o final, você que tem por gentílico juazeiriense, que habita na cidade de Juazeiro, para nós conhecermos um pouco sobre a origem, a história, o que aconteceu bem antes nessa cidade tão querida que se encontra em desenvolvimento, um povo acolhedor e um povo trabalhador. Fica conosco, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Nós iremos fazer um passeio rápido pela história e isso é bom e é saudável para todos nós. A cidade de Juazeirinho ela se encontra numa região bem central e ao norte da Paraíba, fazendo divisão com o Rio Grande do Norte. A microrregião onde se encontra a cidade de Juazeirinho é chamada de Seridó Oriental. Esse Seridó Oriental ele se encontra em sua maior porção no Rio Grande do Norte, tendo a parte sul dessa região e final em aproximadamente ali Juazeirinho, Junco do Seridó, Empoeiras, São Vicente do Seridó. Então essa é a micro-região onde se encontra a cidade de Juazeirinho. Em um clima semiárido, com a vegetação caracterizada pela caatinga, a cidade de Juazeirinho se desenvolveu nessa região. Só que para conhecer a história, nós precisamos voltar para a época da colonização do nosso país, onde o nosso país foi dividido ao meio pelos colonizadores portugueses e espanhóis, e o território dos portugueses foi dividido em capitanias, são chamadas capitanias hereditárias, que foram dadas a pessoas que foram chamadas inicialmente de presidentes, que atualmente são os governadores. E, logicamente, o primeiro terreno a ser conquistado foi o litoral. Então, todo o litoral do nosso país foi conquistado. Logo após veio as Seis Marias. Seis Marias são concessões, são autoridades que são dadas a esses colonizadores para que eles venham povoar o interior, ou seja, adentrar a colonização, ganhar mais terreno e ocupar tudo aquilo que ainda não foi ocupado. É aí onde entra um personagem muito importante, que é o Teodósio de Oliveira Ledo. E o sobrenome Oliveira, muito importante. Teodósio de Oliveira Ledo simplesmente foi a pessoa que fundou a cidade de Campina Grande, cujos seus descendentes, vários foram prefeitos, inclusive o prefeito atual é de descendência direta do Teodósio de Oliveira Ledo. E conquistando o interior da Paraíba, depois de Campina Grande, surge um outro personagem muito importante para a cidade de Juazeirinho, que é a irmã de Teodósio de Oliveira Ledo, que é a Ana de Oliveira Ledo. A Ana de Oliveira Ledo estabeleceu a sua fazenda para moradia e criação de gado, com o objetivo das Seis Marias de povoar a região. E a região onde ficou a fazenda de Ana de Oliveira Ledo é a região onde se encontra a cidade de Juazeirinho. Então temos aí um personagem que é a fundadora desse povoamento dessa região, Ana de Oliveira Ledo. Você que tem o sobrenome Oliveira, que é da cidade de Juazeirinho, ou mora em uma das ruas que tem por sobrenome Oliveira, significa que há uma probabilidade muito grande de você ser um descendente direto de Ana de Oliveira Ledo. Mas o interessante de tudo isso, antes de nós irmos a algumas ruas da cidade de Juazeirinho, é que existem outros dois personagens após a Ana de Oliveira Ledo, que são Henrique Ferreira Barros, e o sobrenome Barros. Existem várias ruas na cidade de Juazeirinho que tem por sobrenome Barros, e Carlos Francisco da Cunha. Essas três pessoas, Ana de Oliveira Ledo, Henrique Ferreira Barros e Carlos Francisco da Cunha,
são as 3 pessoas que tinham terras nessa região. E a partir dessas 3 pessoas, a região onde se encontra hoje, a cidade de Juazeirinho, ela foi povoada. Olha que coisa interessante. Talvez você não saiba, ou até você mora nessa rua. Existe uma rua na cidade de Juazeirinho que tem por nome Henrique Ferreira Barros, mais precisamente o nome de um dos fundadores da cidade. É uma rua que fica no lado norte da cidade, no bairro da Bela Vista, próximo à linha férrea. Não foi dado ao fundador uma rua maior, uma avenida principal, mas o nome dele está eternizado na história da cidade, na rua Henrique Ferreira Barros. Isso faz com que a história da cidade seja identificada diretamente com o seu desenvolvimento das famílias que vieram posteriormente, dos descendentes que vieram posteriormente. Uma outra rua muito importante na cidade é a rua Pedro Barros, que é simplesmente a rua que fica ali do lado do Fórum Municipal, subindo em direção a Bela Vista. Nessa rua onde se encontra a casa do meu avô, Antônio Severino da Silva, Antônio Jorge, onde nós fomos criados numa casinha lá por trás. Veja, descendente dos Barros, ainda estabelecido aqui como o nome de uma rua. Isso é uma coisa muito importante para a história da cidade. Existe uma rua que tem por sobrenome Ferreira, que é a rua Dr. José Ferreira Ramos, que fica próximo ao açude do município. E essa rua traz o sobrenome Ferreira, de Henrique Ferreira Barros. Então são curiosidades que são importantes. Logicamente, algumas dessas pessoas não estão conectadas, provavelmente, vieram de fora, mas coincidentemente com o mesmo sobrenome. Porém, uma curiosidade especial é que na cidade de Campina Grande, cerca de 70% da população tem uma ligação com o DNA do Teodósio de Oliveira Ledo, ou seja, do fundador da cidade. Isso provavelmente, como as terras da cidade de Juazeirinho são dessa família, então provavelmente a maioria das pessoas que nascem nessa região tem sangue que vem dos fundadores. A própria Câmara Municipal da cidade de Juazeirinho tem por nome Câmara Municipal Casa José Cosme de Oliveira. O nome do terceiro fundador, a terceira pessoa importante como fundador da cidade de Juazeirinho, que é Carlos Francisco da Cunha. Esse nome é muito importante para nós, porque também existem ruas que têm por sobrenome Cunha, como por exemplo a rua lá no bairro da Bela Vista, que é a rua Francisco Trajano da Cunha, onde o meu tio Zé de Altina, né, o pai de José Leandro, de Léo e dos meus primos, habitou naquela região e naquela rua, onde seus familiares estão até hoje. A família Cunha é simplesmente a minha família, o meu sobrenome. A palavra Cunha, ela vem de origem hebraica, hebraico europeu, que vem do hebraico Cohen, que significa sacerdote. O sobrenome Cunha ele é muito comum no Brasil, na Paraíba, também na cidade de Campina Grande. A família Trajano, que também é a minha família, a família Porfírio, que também é a nossa família, são famílias estabelecidas nessa cidade desde o princípio. E existem algumas ruas na cidade de Juazeirinho que tem por sobrenome Trajano, e essa em especial na Bela Vista, Francisco Trajano Cunha. Se você mora nessa rua, deixa aí o seu comentário, sua curiosidade sobre. A rua que fica por trás do cemitério municipal, que é a PB 195, ela é chamada de Rua Severino Rodrigues de Souza. Família Rodrigues, que é um sobrenome muito comum também no Brasil, ela está muito bem estabelecida também na cidade de Juazeirinho, tendo o maior número de pessoas no sítio Escurinha. Então tem muitas pessoas que têm por sobrenome Rodrigues, também está eternizado aqui como o nome da rua na cidade de Juazeirinho, e o meu sobrenome é Rodrigues Cunha. Olha que coisa interessante. As ruas são a memória viva, mas saindo das questões das ruas e dos nomes dos fundadores da cidade de Juazeirinho, como se desenvolveu de fato a cidade. A cidade fica a cerca de 210 quilômetros da capital João Pessoa, cerca de 83 de Campina Grande e cerca de 93 quilômetros da cidade de Patos.
Estamos na BR-230, na Transamazônica, e é um caminho muito importante para quem vem do litoral e de Campina Grande para o Alto Sertão, para Patos, para o Ceará. Então, existe uma passagem ali muito importante. E com o passar do tempo, essa fazenda Juazeiro com O, que era simplesmente ao longo do tempo se tornou um distrito da feira mais próxima, que era a feira da cidade de Soledade. Esses três fundadores começaram a desenvolver um local de parada de tropeiros, que eram os viajantes e conquistadores que entravam no interior do Nordeste a fim de vender e comprar. A parada dos tropeiros era a Feira de Soledade. Mas agora houve a intenção de, nessa fazenda, no meio desse povo, acontecer, criar, surgir um entreposto, uma reunião social ali de parada, porque Soledade fica a cerca de 23 a 24 quilômetros de distância. E isso de forma orgânica e natural, essas pessoas passaram a parar nessa região onde se encontra hoje a cidade de Juazeirinho. Existem algumas curiosidades, porque Juazeiro, que era o nome antes dado a essa região, era simplesmente um distrito da cidade de Soledade. A cidade de Soledade mudou o seu nome para Ibiapinópolis e também mudou a sede da cidade, que passou a ser na cidade de Juazeiro. Então a cidade de Juazeiro, que não era Juazeirinho ainda, passou a ser a sede da cidade de Ibiapinópolis. Isso foi revertido e novamente a sede da cidade de Ibiapinópolis passou a ser Soledade. Retiraram o nome da cidade Ibiapinópolis e ela voltou a ser Soledade novamente. E a sede voltou novamente para lá e Juazeirinho voltou mais uma vez a ser distrito de Soledade. Veja, Soledade também já foi distrito da cidade de Juazeiro. Olha que curiosidade interessante. Isso tudo aconteceu por volta de 1943, 1945 e 46. Estamos ainda nesse período. Porém, como a cidade ela já tem mais de 100 anos, e a data da fundação da cidade é por volta de 1913, que, por curiosidade, um prédio na cidade de Juazeirinho, que fica bem de frente à rodoviária, um prédio muito conhecido como a Difusora, pois lá, por muito tempo, havia aqueles megafones de latão, onde pessoas apresentavam uma rádio que tinha alcance apenas para as pessoas que estavam ali na frente, pois não tinha, de fato, o sinal de rádio para lançar rádio por toda a cidade e região. Essa difusora, que o prédio está conservado até os dias de hoje, existe lá escrito, acredito que está lá ainda, 1913. Essa é a data, esse ano, onde surgiu a primeira feira da cidade de Juazeirinho. E logo, o relacionamento social da parada dos tropeiros. Então, a fundação dessa vida social está em 1913. No ano posterior, 1914, acontece a primeira missa da cidade de Juazeirinho, ou seja, um movimento religioso na cidade, tendo como decisão padroeiro da cidade São José, que é o pai de Jesus Cristo. O nome do padre que celebrou a primeira missa em 24 de novembro de 1914 era José Betâmio. Depois da missa em 1914, temos as questões de distrito, de mudança de nome por volta da década de 40, e só em 1957 é que houve a emancipação política, que de fato Juazeiro passou a ser chamado de Juazeirinho e agora não era mais distrito da cidade de Soledade, agora ela era uma cidade de fato, com tudo o que uma cidade precisa para ser considerada de fato uma cidade. Não há dados históricos, não há nada escrito, mas eu tenho uma opinião pessoal e aí eu preciso da ajuda de vocês que estão nos assistindo. Vocês podem me ajudar a continuar contando essa história, entrando em contato conosco, enviando fotos para nós fazermos vídeos sobre a cidade com fotos antigas. Vocês podem contribuir conosco. Eu vou deixar o nosso contato aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato conosco. E qual é a minha opinião pessoal? A cidade se chamava Juazeiro, porque a fazenda de Ana de Oliveira Ledo se chamava Fazenda Juazeiro com O. E todos sabem que
Esse mesmo caminho da BR-230 é o caminho para Juazeiro, no Ceará. É o mesmo caminho. Cidade muito maior, muito mais importante a nível nacional por conta das romarias em relação ao padre Cícero. E no meio do caminho para Juazeiro, no Ceará, está outra cidade chamada de Juazeiro. E aí você já compreendeu a lógica. Para que não houvesse confusão em que Juazeiro as pessoas estão se deslocando, logo se colocou no diminutivo, por essa cidade ser de menos influência do que Juazeiro no Ceará, se colocou o nome no diminutivo. Retirou-se o Juazeiro e passou a ser chamado de Juazeirinho, ou seja, o Juazeiro antes do Juazeiro, o Juazeirinho, o Juazeiro menor. Logicamente dá para compreender que é isso, mesmo não havendo nenhum relato histórico nem nada estabelecido. Se você que é morador há muito tempo da cidade souber de alguma coisa, passa pra gente aí nos comentários, conta um pouco dessa história. E aqui eu finalizo a minha contribuição sobre a origem da cidade de Juazeirinho, mandando um abraço para todas as famílias da cidade de Juazeirinho, em especial as famílias que são mais próximas da minha família, a família Porfírio, Trajano, Cunha, Rodrigues, Altina, Jorge, todas essas famílias e as demais famílias que fazem parte como fundadores e desenvolvedores dessa cidade. Deus abençoe a todos, foi um prazer e nós vamos atualizar este vídeo trazendo mais informações para vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.